Olá, começa agora o JR Entrevista. Aqui conosco está o diretor-presidente da APS, a Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. A APS é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, responsável pelo principal porto do país. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falarmos da relevância, da importância do Porto de Santos para o Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Doutor Pomini, o Porto de Santos é o maior complexo portuário do Hemisfério Sul e tem a capacidade de operar uma ampla variedade de cargas. Qual a importância desse porto para a economia brasileira? Porto de Santos é um porto multipropósito, opera diversas cargas. O porto representa 30% da corrente comercial, conectado com 200 países, 600 locais de destino. Em 2023, nós movimentamos 174 milhões de toneladas. Então, é um porto extremamente importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. Nós importamos principalmente os produtos industrializados e exportamos principalmente o nosso agro. 52% de tudo que nós movimentamos é a força do nosso agro brasileiro. Então, é um porto estratégico. É estratégico porque corresponde à força da nossa produção interna e atende à necessidade do nosso consumidor com a importação de produtos vindos principalmente da Europa, da Ásia, desses 200 países que eu me referi. Uma curiosidade, o porto funciona praticamente todos os dias do ano. Que horário? Como é que é isso? O porto não para nunca, 365 dias do ano. Não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, até porque ele atende à nossa economia. Porto de Santos, os números são fantásticos. Por exemplo, muita gente não sabe disso, mas de cada 10 copos de suco de laranja que são consumidos no mundo, 8 passam pelo Porto de Santos. O Brasil é o maior produtor de laranja do mundo há muitos anos. Antigamente eram os americanos. De cada 10 xícaras de café que são consumidas no mundo, 5 passam pelo Porto de Santos. O Brasil é o produtor do maior número de produtos agrícolas que é consumido no mundo. Então, é um porto extremamente relevante. Os números são extraordinários. Mais de 40 mil trabalhadores, todos os dias, ajudam nessa operação para a entrada e saída de toneladas de produtos todos os dias para atender o consumidor brasileiro. Falando em produção agrícola, a gente vai tratar desse assunto agora, porque a produção e a exportação de produtos agrícolas são atividades econômicas de grande relevância para o Brasil. Nós exportamos grãos, carnes, açúcar, sucos de fruta em grande volume, como o senhor mesmo citou agora há pouco. Quais os desafios para ter a capacidade de exportar todos esses produtos? Quando nós assumimos há 15 meses atrás, na sequência, com a chegada do ministro Silvio Costa, nós elaboramos um plano de investimento para o Porto de Santos, divididos em 3 eixos: infraestrutura, integração porto-cidade e sustentabilidade. Infraestrutura. Nós fizemos um plano absolutamente ousado. Só para que o nosso telespectador nos entenda. Nos 5 anos passados, nós investimos 70 milhões de reais na infraestrutura do Porto de Santos. Nos próximos 5 anos, nós investiremos 10 bilhões de reais, pensando justamente na expansão do porto, para que o porto esteja adequado para movimentar um número maior de cargas. Então, para isso, as principais obras. Primeiro, aprofundamento do canal. O canal funciona como uma pista, para que as pessoas possam nos entender. Para a entrada e saída dos navios, é preciso que ele tenha uma profundidade adequada, que nós chamamos de calado, ou seja, no mínimo 15. Hoje o Porto de Santos já conta com esta profundidade. Nós faremos uma obra justamente para que esse calado chegue a 17, para que possa receber os grandes navios cargueiros que transportam, em média, 14.400 containers, o equivalente a 7.200 caminhões. Então, esta é uma obra prioritária para que o Porto de Santos se apresente ainda mais com eficiência. Nós temos um plano também para investimento nas vias de acesso, que nós chamamos de perimetrais. Então, assim que a gente recebe essas cargas no Porto de Santos,
é preciso que essas vias estejam adequadas. Perimetral, margem direita, é preciso que a gente resolva ali um conhecido gargalo do Alemoa, ou seja, para que os caminhões entrem e saiam com maior fluidez, respeitando também aquele conflito entre os moradores locais que utilizam os veículos leves. Então, nós faremos a construção de diversas obras, com destaque para 2 viadutos. À margem esquerda, uma obra de 3 quilômetros, uma obra do PAC, inclusive, com 3 quilômetros com viadutos, uma obra de 650 milhões de reais. Já está em total andamento, já contratamos o projeto básico. E a principal obra do litoral, talvez a do Brasil, a execução e implementação do túnel Santos-Guarujá. Uma obra debatida há 97 anos, que vai sair do papel. O projeto está bem adiantado, licenças ambientais serão expedidas, uma parceria formatada entre Ministério, Porto de Santos e Governo do Estado. Então, a licença será expedida pelo Governo do Estado, publicação do edital pelo Ministério de Portos já no primeiro semestre, início das obras já no segundo semestre do próximo ano. E é uma obra extremamente importante para o Brasil, que ela gera um impacto positivo na comunidade local, gerando habitação adequada para pessoas que residem ainda em palafitas, ou seja, atende uma questão ambiental que é extremamente importante, reduzindo a emissão de CO2 e uma operação e auxilia na operação portuária. Então, é uma obra extremamente importante para todos nós. Agora, o senhor falou desses investimentos, falou do início da obra desse túnel no ano que vem. Existe uma previsão da conclusão dessas obras? Sim, tudo para 3 anos. Então, são obras grandes. Só a obra do túnel, pensar que a gente vai construir um túnel, seja, embaixo do mar, para que as pessoas entendam. 860 metros. Canal da Mancha conectou a Inglaterra com a França em 1993, 51 quilômetros. Dinamarca com a Alemanha, agora 21 quilômetros. Nós estamos há 97 anos discutindo 860 metros, né? Que é a nossa burocracia própria brasileira. Mas desta vez vai sair do papel, porque nós temos já 50% do recurso assegurado na conta da autoridade portuária. Os outros 50% serão de responsabilidade do governo do estado. Então, 3 a 4 anos, essas obras todas estarão inauguradas. Nós estamos em cima de um cronograma absolutamente apurado, porque essas obras são importantes para que o porto ele se apresente ainda mais com eficiência, para que atenda a demanda crescente, o gráfico crescente da produção do agro, a necessidade de importação de produtos industrializados. O Porto de Santos cresce em média, todos os meses, 6 a 7%, o que representa a retomada da economia brasileira, já que o porto é a janela para o mundo, conectado com 200 países. Agora, o senhor está falando aí de muitas melhorias. É possível também modernizar a gestão? O Porto de Santos, ele pode ter uma melhor gestão? Pode e deve. Nesse plano de investimento que eu me referi, 10 bilhões de reais somente de recurso público. Se nós considerarmos os recursos privados, força de obrigação contratual, nós ultrapassamos os 20 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Nós faremos a implementação do VTMIS, que é um sistema que auxilia na manobra dos navios, fazendo com que a gente ganhe ainda mais eficiência para a entrada e saída dos navios, além do controle de toda a frota. Só hoje, no Porto de Santos, nós temos cerca de 200 navios, 65 navios atracados e a diferença aguardando para que faça a descarga desses produtos que vêm desses 200 países e 600 locais. Então, a tecnologia hoje é essencial para qualquer equipamento de infraestrutura que queira concorrer com outros portos mundo afora. E só destacando que a principal infraestrutura tecnológica ela já está implementada nas operações privadas do Porto de Santos, porque 100% da operação é privada. A autoridade portuária, ela calibra os interesses, organiza a utilização das áreas e fiscaliza a entrada e saída desses produtos, juntamente com diversos outros órgãos da República, Anvisa, Polícia Federal,
Receita Federal. Então, complexo de instituições que atuam para o bom funcionamento do Porto de Santos. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Bom, doutor Pomini, o aprofundamento do canal aquaviário do Porto vai ser iniciado no segundo semestre deste ano. A conclusão do processo está prevista para 2025. Como essa obra pode tornar o porto mais eficiente e melhorar a movimentação dos navios? O canal funciona como uma pista para entrada e saída de navios, né? Uma pista comum para veículos, para que todos nos entendam. Então, esta pista hoje do canal do Porto de Santos, ela conta com uma profundidade, ou melhor, calado, com 15 metros. O porto recebe os grandes navios, mas hoje conta com o auxílio da maré. Os maiores navios do mundo, os Panamax, com quase 15 mil containers. Então, ele exige essa profundidade. Para que, independentemente da maré, o porto possa receber a qualquer tempo esses grandes navios, há necessidade do aprofundamento, que é a retirada de resíduos do fundo do mar. Então, nós começaremos essa obra agora no segundo semestre, com a derrocagem das pedras. O canal conta com mais de 30 pedras, cerca de 34 pedras, e é preciso que a gente faça a derrocagem. No passado, nós utilizávamos dinamite. Hoje, por segurança, não é mais possível. É a derrocagem, né? Um sistema novo, holandês, que o Porto de Santos já contratou para o segundo semestre. Então, na sequência, uma contratação, um contrato de empreitada, para aprofundarmos para 16. E, em paralelo, um outro contrato para até 35 anos, para que uma empresa faça a gestão e aprofundamento desse canal de 16 para 17. E a pergunta, muitas vezes, que me fazem é por que já não aprofunda logo para 17? Porque existe uma série de precauções e providências ambientais, por exemplo. Então, qualquer aprofundamento, ainda que seja 1 centímetro, exige muito estudo. Porque nós precisamos preservar, principalmente o cais, levando em consideração que a profundidade natural deste canal, que recebe milhares de navios todos os anos, ela é de 7, 8, nós já estamos com 15. Então, é uma obra extremamente importante para que o Porto de Santos se apresente ainda mais eficiente. Agora, com essa obra, o Porto vai conseguir receber mais desses grandes navios ou apenas vai mudar a questão de depender das marés? Vai receber mais, porque ele poderá receber a qualquer tempo. Hoje, como a gente conta com o auxílio da maré, é preciso que haja um agendamento. Se esse navio estiver atracado, por exemplo, se a maré não auxiliar, é preciso que o navio espere a maré. E logística é tempo, é prazo, é velocidade. Então, a pista precisa estar adequada e estará já no próximo ano. Doutor Pomini, o Porto de Santos é o único no mundo a ter a própria usina hidrelétrica e planeja aumentar a capacidade para gerar energia limpa, visando a produção de hidrogênio verde. Como isso é possível? O nosso plano de ação está distribuído em 3 eixos: infraestrutura, que nós destacamos, integração porto-cidade e sustentabilidade. Como você disse, o Porto de Santos é o único autossustentável no mundo. Nós temos uma hidrelétrica que funciona há mais de 100 anos. Abastece o porto, a sede do porto, e abastecia num passado próximo, inclusive as operações privadas. Então, é uma hidrelétrica de Itatinga que gera 15 megas, dos quais nós utilizamos 7. Mas essa hidrelétrica poderá gerar até 29 megas, o suficiente para abastecer 100% das operações portuárias deste que é o maior equipamento de logística do Hemisfério Sul. Mas, pensando que o mercado ele se apresenta com maior capacidade para organizar, fomentar e gerenciar uma hidrelétrica, nós faremos um chamamento nos próximos dias, nos próximos meses, para que o mercado faça a gestão e nos entregue 3 requisitos. Primeiro, potencialize a geração de energia de 15 para 29. Segundo, ali já funcionou no passado, uma cidade antiga com 70 casas no estilo inglês, lindíssima. Então, este privado também ficará com a obrigação de restaurar,
revitalizar esse local para a boa exploração do turismo local, já que fica em Bertioga, 35 quilômetros do Porto de Santos e Guarujá. E terceiro e mais importante, que gere hidrogênio verde para o Porto de Santos. Então, o Porto de Santos, por toda essa responsabilidade e esta boa representação na economia brasileira, precisará se destacar também por ações de descarbonização. A entrada e saída desses navios, cerca de 20 mil caminhões todos os dias, ela emite milhares de toneladas de CO2 todos os anos. Então, o nosso plano de carbono zero para os próximos anos passa pela boa utilização e investimento na usina hidrelétrica, que poderá gerar hidrogênio verde num futuro próximo para abastecermos os navios de cruzeiros e os navios dragas, que ficam todos os dias do ano dragando, retirando os sedimentos do fundo do mar. Então, é um plano ousado que será divulgado em breve para todo o mercado. Doutor Pomini, agora a gente vai falar sobre um desafio que as autoridades do Porto de Santos têm enfrentado, que é o tráfico de drogas. Quais as medidas estão sendo adotadas para combater atividades ilegais no porto? O Porto de Santos, como qualquer outro grande equipamento do mundo conectado com 200 países, 600 locais de destino, é uma porta para a entrada e saída dos produtos, mas também é utilizada pelo crime organizado. Então, há uma sinergia de instituições trabalhando, capitaneada pela Polícia Federal, pela Receita Federal, que são os responsáveis e têm competência pela apreensão de drogas, pelo tráfico internacional. Então, o Porto auxilia em muito. Nós temos 350 guardas, homens altamente preparados para auxiliarem nas operações e, principalmente, para a entrada e saída desses policiais, dessas forças policiais, decisões estratégicas para o combate do crime organizado. Mas veja a dificuldade. Agora no Porto de Santos, que tem 26 quilômetros de extensão, considerando as duas margens, nós temos 65 navios atracados. Então, funciona como uma blitz. Sempre que as nossas instituições, elas, claro, depois de muita análise, muita tecnologia envolvida, elas fazem uma blitz em determinados navios, o crime organizado desvia e vai para um outro lado. Então, há necessidade de contratação de drones submersos, que nós já estamos estudando. Estivemos agora na China, inclusive, já estudando o funcionamento desses drones. Drones aéreos. O Porto de Santos está cravado entre duas cidades, mais 2 milhões de habitantes. E os drones que são utilizados pelos turistas, muitas vezes também são utilizados pelo crime organizado para entregar drogas aos tripulantes dos navios. Então, é uma operação de guerra que conta com diversas instituições, justamente para que a gente atenda uma recomendação internacional, que é a luta frequente contra o tráfico de drogas. Diretor, empresários do setor portuário afirmaram em uma audiência pública que o Porto de Santos entrou em colapso, segundo eles. Falta espaço para que a movimentação de contêineres aconteça no porto? Não. Veja, o privado, ele sempre tenta direcionar as ações do poder público de acordo com seus interesses. E é assim que funciona em qualquer boa democracia do mundo. Então, se nós questionarmos e perguntarmos para diversos operadores, nós teremos opiniões diversas. Agora, os números não mentem. Quais são os números do Porto de Santos? Porto de Santos tem capacidade para movimentar cerca de 5 milhões de containers. Nós movimentamos hoje perto de 4 milhões ao ano, num gráfico crescente na média de 2 a 3%. E esta percentagem é muito semelhante ao crescimento do país, do PIB, porque sempre que o país vai bem, ele importa e exporta mais, na média de 2 a 3%. Então, se considerarmos apenas e tão somente as obrigações contratuais, as duas empresas que operam no Porto de Santos, Santos Brasil e BTP, e considerarmos a capacidade da Ecoporto e da DP World, que é um TUP, o Porto de Santos, nos próximos 5 anos, tem a capacidade para movimentar até 7 milhões de containers. Ou seja, um número superior à demanda do mercado.
Isso não quer dizer que o porto não tenha que fazer nada. Nós faremos. Nossa proposta é, primeiro, ampliarmos a capacidade do Porto de Santos, mas atendendo todas as cargas. O Porto de Santos não tem que olhar apenas para uma carga. É preciso que prestigie todas. E se nós levarmos em consideração a carga que mais exige, é o agro, que mais cresce no Brasil. Então, o Porto está planejando um crescimento para que atenda todas as demandas do agro, celulose, granéis líquidos e também os containers. Nós faremos adensamento de área para Santos Brasil, para a BTP e um outro terminal que esteja conectado com a demanda prioritária do Porto de Santos, que é implementação de via de escoamento. Porque de nada adianta o Porto de Santos implementar um outro terminal de movimentação de containers, que seja, ou de grãos, se nós não tivermos as vias para o escoamento já implementada. Esses dois viadutos que eu me referi, por exemplo, à margem direita para o bairro do Alemoa. O JR Entrevista vai para o intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente está o diretor-presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. Doutor Pomini, em média, os navios estão esperando quanto tempo para aportar? Há necessidade de manter uma nova logística para reduzir o tempo de espera? A nossa média é mundial. Nós temos hoje 65 berços de atracação. O Porto de Santos está a 70 quilômetros do principal centro consumidor. Uma boa analogia é, se nós temos uma fila de navios aguardando para atracar, é porque a estrutura funciona muito bem. Esse é o nosso ponto de vista. O que não quer dizer que a gente não tenha que ampliar, principalmente com a implementação de tecnologia, para que a gente ganhe mais eficiência para a entrada e saída de navios e a construção de novos berços. Então, a média nossa é mundial. Alguns navios preferem aguardar 15 a 20 dias no Porto de Santos do que se deslocarem para outros, porque quando descarregam os seus produtos, como eu disse, esses produtos estarão a 70 quilômetros do principal centro consumidor, que é a capital de São Paulo. Então, o porto funciona muito bem, é eficiente e concorre em pé de igualdade com outros portos mundo afora, mas exige obra de infraestrutura, que é essas que nós já anunciamos. São obras importantíssimas para que a gente atenda a demanda nacional. Na medida que a economia cresce, a gente importa e exporta mais, o nosso principal equipamento de infraestrutura e logística passa a ser exigido cada vez mais. E exige obra. 10 bilhões de reais serão investidos nos próximos 5 anos. Bom, doutor Pomini, para a gente encerrar, vamos falar aí sobre integração porto-cidade. O que é esse conceito e o que tem de novidade em relação a isso? O Porto de Santos opera há 400 anos, organizado de forma como deveria há 132 anos. E nós não tínhamos uma integração entre o porto com a cidade. O porto esteve, nesses últimos anos, de costas para a cidade. Essa era uma reclamação, né? E uma reclamação que fazia sentido. E nós temos algumas áreas que não permitem mais as operações portuárias. Um local chamado Parque Valongo, que já não autoriza a dragagem, sob pena de desmoronamento do cais. Então, nós pegamos essa área em parceria com a Prefeitura de Santos e construímos ali o chamado Parque Valongo, 15 mil metros, com roda gigante, com lojas, um local para entretenimento, como já fizeram outros portos do mundo, Valência, Argentina, aqui no Brasil também, Rio de Janeiro, Porto Maravilha. Então, a ideia é integrarmos efetivamente o porto com a cidade e revitalizarmos essas áreas que no passado eram utilizadas exclusivamente pela logística, caminhões, fumaça, abandono. Então, isso no Porto de Santos não existirá mais. Esse é um projeto amplo de integração porto-cidade que conta com a entrega deste parque, que já foi inaugurado a primeira fase há 3 semanas atrás. Programa de visitação, dentre outras ações que serão implementadas às 2 margens. Margem direita, Santos, com o Parque Valongo, margem esquerda, com o Parque do Forte, no município do Guarujá. A cidade, o cidadão precisa contemplar
e se integrar com a boa operação portuária. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, Dr. Pomini. Eu que agradeço a oportunidade de convidar a todos para que conheça o Porto de Santos, que é um patrimônio de todo brasileiro. Muito obrigada a você também pela sua companhia e até a próxima.